dia, 8 horas da manhã do dia 7 de setembro. Nessa data deveríamos estar comemorando a independência do Brasil, mas por causa da pandemia os tradicionais desfiles foram suspensos e a nossa dependência de um Congresso cheio de corruptos e de um Supremo que se transformou em partido político não nos deixam aí muitos motivos para comemorações. Mas a gente precisa tentar olhar aí o lado positivo das coisas, porque senão a gente acaba pirando. Esse mês de setembro está sendo bastante interessante. Veja só quantas coisas boas aconteceram nesses primeiros 7 dias do mês. O procurador Marcelo Rocha Monteiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, disse que é assustador como o STF está sempre disposto a atender criminosos. Veja como é importante que setores da justiça comecem também a se manifestar contra os abusos do Supremo. Lá na frente, isso pode fazer a diferença. Outro assunto. O PIB do Brasil teve uma queda. Mas se você não considerar o que a mídia lixo costuma divulgar, o resultado foi muito bom diante do que o mundo está passando. O PIB do Brasil só ficou atrás do PIB da China, da Índia e dos Estados Unidos. Nós empatamos com a Alemanha. Olha que depois dos 7-1 esse resultado é um espetáculo, né? Vejam só esse quadro. Quem assistiu telejornais da Globo, por exemplo, viu um Brasil no fundo do poço. E a história não é bem assim. Infelizmente, a nossa imprensa insiste em ver um copo de água pela metade sempre meio vazio e nunca meio cheio. Uma das manchetes, por exemplo, poderia ser: PIB do Brasil supera o da França e de mais 6 países de uma lista de 12. Ou então poderiam estampar nas primeiras páginas dos jornais que o PIB do Brasil ficou igual ao da Alemanha, só abaixo da China, Índia e Estados Unidos. Mas não. A nossa imprensa prefere dizer que a culpa da queda do PIB foi do Bolsonaro. E nem fizeram referência à pandemia que atingiu o mundo inteiro. Isso é uma vergonha. Depois eles reclamam quando a gente chama esse pessoal da imprensa de canalha. A mensagem subliminar dessa gente é a seguinte: é que o PIB caiu por incompetência das ações do governo. Ninguém falou que uma das razões da queda do PIB foi a política equivocada de governadores que só queriam contrariar o presidente sob pretexto aí de cuidar da saúde, esquecendo a economia. Esse é um exemplo. Fiquem em casa, não abram comércio, sigam as instruções da OMS. Quantas barbaridades foram ditas por esses governantes? E feitas também, né? A gente acompanhou aí durante muito tempo os absurdos. Mas a população não é boba, ela já percebeu o jogo e a popularidade do presidente sobe como um foguete. Eu queria ver a cara dos governadores e prefeitos que só pensaram no fique em casa e não consideraram os aspectos econômicos enfatizados lá atrás pelo presidente, quando o diretor-geral da OMS, que a gente pode até chamar de Tedros Detritos, porque é o porta-voz do apocalipse, né? Ele declarou que a organização apoia a reabertura das economias, porque as quarentenas causaram grandes prejuízos. Veja que só agora ele viu o que o Bolsonaro já tinha visto lá atrás, e não só o Bolsonaro, qualquer pessoa de bom senso. Será que o Dória vai contrariar agora a OMS e só vai terminar com fique em casa quando chegar a vacina chinesa que ninguém quer tomar? Isso parece com aquele filme Alguém Tem que Ceder, né? E pelo visto Dória vai ter que ceder. Outra coisa boa que aconteceu nessa primeira semana de setembro foi a divulgação de uma pesquisa Exame Ideias, onde se constatou que se as eleições fossem hoje, Bolsonaro venceria em todos os cenários, para desespero do establishment. E olha que mesmo tendo Lula e Moro como adversários, Bolsonaro venceria com 31% dos votos, enquanto Lula ficaria com 17%. Moro
com 13% dos votos. Ciro Gomes teria 6% das intenções de voto, enquanto que Luciano Huck, 5%. E a pesquisa mostrou também que a eleição não vai ser fácil para os Joões. Dória e Amoedo estão empatados com 3%. Marina Silva ficou com 2% e o comunista Flávio Dino com 1%. Votos nulos e brancos somaram 14%. E se o Bolsonaro fosse para o segundo turno com o Lula, ganharia com 42% dos votos contra 31% do Lula. Veja que a maioria da população percebe que tem um presidente que se preocupa com as pessoas comuns. Isso ficou muito claro naquele vazamento da reunião ministerial e nas ações do presidente no dia a dia. Pensaram que destruiriam Bolsonaro e ele só saiu fortalecido a partir daquele episódio. Agora, em setembro, nós tivemos também uma postagem do Lula que vai acabar virando contra ele, simplesmente porque é totalmente mentirosa e oportunista. Veja só o que ele disse. O povo sabia que Bolsonaro não gostava de preto e votou nele mesmo assim. Sabiam que não gostava de mulher e votaram mesmo assim. Temos que conversar com as pessoas que embarcaram no discurso do Bolsonaro e tentar reeducá-las, trazer elas de volta para a democracia. Esse admirador de ditaduras como as de Cuba e da Venezuela adora mentir falando em democracia. Esse não vale nada mesmo, né? Tem uma cara de pau nunca vista antes na história desse país. Agora, voltando a falar sobre o governador de São Paulo, João Dória, parece que ele ficou desmoralizado nesse feriadão, né? Ele fez um grande apelo na sexta-feira contra aglomerações no feriado prolongado em São Paulo. E foi solenemente ignorado pela população, que protagonizou um dos maiores engarrafamentos nas estradas paulistas em direção ao litoral e a outras regiões do estado. Ninguém aguenta mais o tal de ditadória, né? Eu só espero que ele não adote a estratégia da Indonésia. Olha só. As pessoas que estiverem sem máscara nas ruas têm que entrar num caixão e fazer um passeio carregado por funcionários públicos. Essa é a punição. Talvez dentro dessa lista de empresas novas que estão abrindo em São Paulo, segundo o governo local informou, pode estar vindo aí uma chamada Urnatur, um novo empreendimento desse grande governador, né? Outro assunto muito interessante. Uma juíza de Rondônia anulou a venda de terras entre indígenas e irlandeses num total de 259 mil hectares. Realmente a gente precisa passar o Brasil a limpo, né? Por trás dessas terras indígenas demarcadas por critérios duvidosos, tem muita coisa para ser revista. E para terminar, tudo indica que essa semana vai estourar uma bomba daquelas. Um grupo de jornalistas investigativos que não se conformou com o que foi divulgado a respeito do caso Adélio, parece que vai revelar quem foi o mandante do crime. Realmente, tem muita coisa estranha nesse caso. De lobo solitário, tal de Adélio Bispo, não tem nada, né? Como é que um sujeito desempregado que tentou assassinar um candidato à presidência da República tinha mais de um telefone, tinha laptop, dinheiro para ficar hospedado vários dias em uma pensão e visitar em outro estado um estande de tiro frequentado por um dos filhos do presidente? E mais, ele ainda foi defendido por 4 advogados que chegaram à cidade de Juiz de Fora de jatinho. É tudo muito estranho. Mais estranho ainda é a manutenção do sigilo dos advogados. E isso foi obra da nossa justiça com a cumplicidade da OAB petista. E tem mais coisa estranha nisso aí. São algumas mortes não esclarecidas que ocorreram com pessoas que estiveram próximas ao Adélio naquele período. Isso parece muito com aquele caso do ex-prefeito Celso Daniel, lembra?
Será que o mandante já está fora do país? Se essa informação dos jornalistas investigativos vier à tona essa semana, muitas máscaras vão cair e a denúncia deverá provocar aí uma hecatombe política. Vamos aguardar. Hoje é 7 de setembro. Existem manifestações programadas para todo o Brasil. Mas sobre isso a gente fala amanhã. Tenha um bom